Se você é assim como eu, um fã da franquia Resident Evil, com certeza já jogou esse jogo, que pra mim é um dos melhores, e se não o melhor Resident Evil da saga. Bom, tem o Resident Evil 4, mas enfim, aqui o foco é mais sobre Resident Evil 5, então hoje mergulharemos no mundo de Resident Evil 5, um jogo que dividiu opiniões entre os fãs e se tornou uma obra de arte abandonada pela Capcom. Antes de falar o que eu acho, vamos dar uma breve analisada no caminho da saga e até lançarem Resident Evil 5. Então nada melhor que começarmos do começo de Resident Evil, conhecido como Biohazard no Japão. Estabeleceu-se como uma das franquias mais icônicas e influentes da história dos videogames, desde seu lançamento em 1996, Resident Evil de 1996, o jogo original que apresentou uma equipe de forças especiais conhecida como STARS, investigando uma mansão infestada de zumbis e criaturas mutantes em Raccoon City. Resident Evil definiu os padrões para o gênero de survival horror, o que é conhecido como sobrevivência de terror ou algo assim, e estabeleceu a base e os princípios para toda a série. E assim chegamos ao Resident Evil 2, lançado em 1998, ambientado 2 meses após o primeiro jogo. Resident Evil 2 segue o protagonista Leon Scott Kennedy e Clary Redfield enquanto enfrentaram a epidemia de zumbis da cidade de Raccoon City. O jogo expandiu o universo e a série introduziu novos personagens e enredos envolventes. E assim chegamos ao Resident Evil 3, Nemesis, de 1999. Esse título segue Jill Valentine, enquanto ela tenta escapar da cidade infestada de zumbis e antes que seja destruída para a corporação Umbrella. Resident Evil 3 introduziu o temível inimigo Nemesis, que perseguia o jogador ao longo do jogo, aumentando a tensão e o suspense durante a gameplay. Resident Evil Code Veronica, de 2000. Originalmente lançado para o console Dreamcast, esse jogo continua a história de Clary Redfield, enquanto ela busca seu irmão desaparecido, Chris, e é o protagonista do Resident Evil 5. Code Veronica expandiu a narrativa da série e introduziu novos elementos de jogabilidade a essa franquia incrível. E galera, e com esse enredo incrível, chegamos ao tão aclamado Resident Evil 4 de 2005. Um ponto de virada na série, Resident Evil 4 mudou drasticamente a jogabilidade e a estabilidade da saga, adotando uma perspectiva sobre o ombro e infantilizando a ação sobre o terror. O jogo seguiu Leon Scott Kennedy, que na minha opinião é o melhor protagonista da série, enquanto investiga o sequestro da filha do presidente dos Estados Unidos, a famosa Ashley, em uma vila rural da Espanha infestada de parasitas. Esses jogos estabeleceu a série Resident Evil como líder do gênero de sobrevivência, mas também mostraram a evolução constante em direção a uma jogabilidade mais orientada para a ação. Como o lançamento de Resident Evil 5 em 2009, os fãs aguardavam ansiosamente para ver como a franquia continuaria a se desenvolver e inovar. Aí chegamos ao tão famoso Resident Evil 5, e é preciso explicar para vocês sobre o desenvolvimento e até o lançamento do jogo. O Resident Evil 5 foi desenvolvido pela Capcom e lançado em março de 2009 para PlayStation 3, Xbox 360 e posteriormente para PC. O jogo inicialmente foi lançado em 2005 e gerou grandes expectativas para os fãs, porque o sucesso de Resident Evil 4 foi incrível e precisavam fazer no mínimo algo maior ou parecido. O desenvolvimento enfrentou alguns contratempos, incluindo mudanças de equipe de produção, controvérsias e relações em enredos e ambientação na África. Apesar disso, o jogo foi lançado com uma recepção mista, elogiado por sua jogabilidade refinada e muito boa por sinal, mas criticado por algumas decisões de design e narrativa. Como diz o ditado, nem Deus agradou todo mundo. Resident Evil 5 alcançou sucesso comercial, vendendo milhões de cópias em todo o mundo, solidificando a sua posição como um título importante na série Resident Evil. E galera, eu não sou nenhum fanático da saga não, tá? Inclusive zerei somente o 4, 5 e o 6. E precisamos destacar também a antecipação dos fãs e como estava a expectativa para o lançamento do game. E após o lançamento fenomenal de Resident Evil 4, que revolucionou a série e o gênero de sobrevivência como um todo, os fãs estavam esperançosos por mais. O jogo foi amplamente aclamado pela crítica e pelos jogadores por sua jogabilidade inovadora, atmosfera tensa e narrativa envolvente. Com isso, a antecipação de turno de Resident Evil 5 atingiu níveis extraordinários. Os fãs estavam ansiosos para como uma franquia se continuaria a evoluir após o sucesso de Resident Evil 4. As altas expectativas foram alimentadas pela promessa de uma experiência ainda mais imersiva,
gráficos de última geração e uma história cativante. A Capcom, criadora do jogo, ciente do sucesso do anterior, do tão aclamado Resident Evil 4, a pressão para superá-lo começou a promover o jogo com trailers impressionantes, entrevistas que aumentaram mais ainda a expectativa dos fãs. A comunidade de jogadores estava repleta de especulações e discussões sobre o que esperar de Resident Evil 5, desde as mecânicas de jogo até a direção na história e possíveis retornos de personagens favoritos. O sucesso de Resident Evil 4 elevou o status da série para outros patamares, tornando Resident Evil 5 um dos jogos mais aguardados da sua época. Portanto, Resident Evil 5 finalmente foi lançado e havia uma mistura de entusiasmo e ansiedade entre os fãs, ansioso para ver como a Capcom poderia mais uma vez superar a expectativa e entregar a sua obra-prima de sobreviventes. E aqui chegamos a um ponto onde devemos explorar alguns elementos e jogabilidades que introduziram dentro do jogo e algumas reciclagens que usaram do Resident Evil 4. E assim, o Resident Evil 5 trouxe consigo uma mistura de elementos de jogabilidade herdados dos jogos anteriores da série, ao mesmo tempo que introduziu algumas novidades significativas. Aqui está uma exploração dos principais elementos da jogabilidade: a perspectiva de terceira pessoa. Assim como o Resident Evil 4, o jogo adotou uma perspectiva sobre o ombro, proporcionando aos jogadores uma visão mais imersiva do ambiente e dos inimigos. Isso permitiu um controle mais preciso sobre tiros e uma sensação de maior envolvimento na ação. E também temos o combate em ação orientado, que Resident Evil 5 continuou a tendência estabelecida por seu antecessor, priorizando a ação sobre o horror e sobrevivência. Os combates eram intensos e fluidos, com uma variedade de armas à disposição dos jogadores para enfrentar a horda de inimigos. Tinha também algo interessante que me chamava a atenção no Resident Evil 5, é um modo cooperação. Uma das principais edições de Resident Evil 5 que foi uma ênfase na cooperação entre os jogadores. O jogador permitia que os jogadores formassem equipe com um parceiro controlado pela inteligência artificial ou por outro jogador online. Isso levou à experiência do jogo mais colaborativa, onde os jogadores precisavam trabalhar juntos para superar os desafios do jogo. E assim como nos jogos anteriores da série, Resident Evil 5 apresentava quebra-cabeças ambientais que os jogadores precisavam resolver para avançar na história. Esses quebra-cabeças variavam em complexidade, adicionando uma camada adicional de desafios e variedade de jogabilidade. No geral, Resident Evil 5 combinou elementos familiares da série com novas edições para oferecer uma experiência de jogo envolvente e emocionante. Embora tenha recebido crítica por se afastar do modo de sobrevivência de terror em a favor da ação, a jogabilidade refinada e ênfase na cooperação garantiram que Resident Evil 5 fosse uma adição digna da série. E só aí dá pra vocês perceberem quanto Resident Evil 5 era uma obra de arte. Se você não jogou esse jogo, recomendo você a jogar ele, se divertir muito com seu amigo, que ainda dá pra se divertir, e que ele tem um modo multiplayer muito bom, rapaziada. Então, Resident Evil 5, para mim, um dos melhores, até pela ambientação do jogo. Recomendo vocês jogarem. Se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão, se inscreva no canal e até o próximo.